comemorando o Natal. O que é que significa? É uma convenção que escolheu o dia 25 de dezembro para simbolizar essa data importante. Por que o dia 25 de dezembro? Porque já estava consolidado na tradição de diversas culturas como uma época de festa. Várias tradições consideradas pagãs já haviam escolhido o dia 25 de dezembro, o chamado solstício de inverno, como um momento de grande comemoração. E uma maneira de se opor ao paganismo seria colocar essa data importante em diversas culturas para simbolizar o nascimento de Cristo. Ou deveria ser aniversário de alguém importante, segundo o Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade. Mas já falamos anteriormente como Jesus pode ser nosso modelo e guia se não conhecemos sua vida. De tal maneira, essa data foi perdendo o seu nexo causal, ainda mais com a figura de Papai Noel. Apesar de ser baseado numa figura folclórica que realmente existiu, São Nicolau, tornou-se santo um homem muito bom, que distribuía presentes e alimento para os menos favorecidos. Ele se tornou o símbolo da anteposição do verdadeiro objetivo do Natal. Mas isso não é importante. Eu sempre acreditei que, apesar de todas essas colocações, o Natal ainda fosse um momento em que uma atmosfera diferente iria surgir. Mas os ataques contra a cultura cristã e essas características que pregam a alteridade, o respeito e a ternura foram se modificando a ponto de, numa estatística que para mim soou estarrecedora, o Natal ser um momento de grande expressão de depressão, de suicídio, uma época que havia o recrudescimento grande de várias mazelas de natureza mental e emocional. Por que isso acontece? Porque as pessoas esqueceram o significado de uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. E eu vou escolher para comentar com vocês hoje uma. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu já assisti diversas interpretações. O que significa o pão nosso de cada dia? E muitas pessoas falaram sobre a alimentação, sobre o sustento, sobre isso, sobre aquilo, e esquecem de ir além, ver além das aparências. Como Jesus pode ser modelo e guia se nós não nos debruçamos para entender o significado das coisas que ele diz? O Sermão da Montanha é um texto extremamente importante para nós. Como, por exemplo, o pão. O que significa então o pão nosso, se não é o sustento? Em vários momentos da fala de Jesus, ele faz referência ao pão e ele não tem nenhuma relação com comida. Nas tradições judaicas, o pão é um símbolo da relação com a divindade. Partir o pão, limpar o pão faz parte de diversas cerimônias. E qual é o significado? É o símbolo da aproximação da divindade com o povo. Então, quando Jesus fala do pão, ele não se refere à comida. Em nenhum momento ele se refere à comida. Então, o que significa o pão? Assim como a água. Aquela cena em que na Samaria ele pede à mulher samaritana, a mulher dai-me de beber, e toda a cena decorrente, ele fala sobre a água que ele era portador e que quem bebesse dela não teria sede. Não tem nenhuma relação com a água. A água na cultura significa a verdade. No momento em que a água se derrama, ela purifica e revela a verdadeira natureza do homem. E o pão é o conhecimento. Então, dividir o pão, compartilhar o pão significa conhecimento. Então, o pão nosso de cada dia significa conhecimento, saber, a importância, dai-nos hoje, Senhor, essa relação. Porque para o povo judeu, o pão simbolizava o conhecimento que a divindade forneceu. Mas não é somente no judaísmo. Em várias culturas, o trigo e o pão significa o quê? A saída, a possibilidade de crescer como civilização. O pão tem um significado em termos de desenvolvimento, e isso em várias culturas diferentes. Então, o pão nosso que Jesus fala não é
comida. Não é nos empanturrarmos de comida e que faz com que a coisa mais importante do Natal seja a comida, as compras. Então é um momento que as pessoas estão extremamente irritadas, nervosas, correndo loucamente para expressar de maneira monetária o que elas não conseguem em termos emocionais. Nós estamos vivendo uma época difícil. Neste momento, só no Rio de Janeiro se multiplicaram 5 vezes o número de pessoas que estão vivendo nas ruas. Então, nesse momento em que você se prepara para o Natal, muitos estão famintos. E eu lembro do Betinho. O Betinho que marcou o imaginário de muitas pessoas com o Natal sem fome, com as pessoas se mobilizando. Então, nesse momento, para se livrar desse peso enorme que está se abatendo sobre você, prepare uma ceia com especial carinho. Coloque nela a sua emoção para um convidado muito especial. Imagine que essa ceia é para Jesus. E lembre-se de uma coisa que ele disse: tudo que fizerdes a um desses irmãos, a mim o fazeis. E dê para alguém, uma família, que nesse momento está na rua. E que no Natal aumenta a amargura. E eu tenho certeza absoluta que com esse gesto você vai sentir a presença de Jesus no seu interior. Abra-se para a sua presença e lembre-se quem é o verdadeiro aniversariante. Muita paz.